Antes de começarmos a nossa oração, vamos aquietar a alma por alguns instantes e deixar a palavra nos colocar no lugar certo. Existe um convite santo que Deus renova a cada manhã, não quando tudo já se organizou, mas justamente antes da mente disparar, antes das mensagens chegarem, antes das preocupações se apresentarem como se fossem urgentes e inevitáveis. Nesse começo do dia, o Senhor nos chama com uma direção simples e profunda. Pare, respire, desacelere por dentro. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não é só uma frase bonita, é um caminho de rendição. É Deus nos lembrando que nem tudo depende da nossa força, do nosso controle, do nosso planejamento. Há batalhas que não se vencem com pressa e fardos que não foram feitos para morar nos nossos ombros. Aquietar-se é escolher confiar, é devolver a Deus o lugar que é dele, o primeiro lugar. Quando fazemos espaço em silêncio, o medo perde volume, a ansiedade perde autoridade e o coração começa a perceber que não está abandonado. O Pai não é distante, Ele se faz presente. E quanto mais cedo você reconhece isso, mais leve fica o restante do dia. Escreva nos comentários: eu creio, se você decide começar esta manhã confiando mais em Deus do que nas suas próprias forças. Quando você se aproxima de Deus em silêncio, algo muda por dentro. O coração deixa de correr atrás de respostas imediatas e aprende a descansar em quem já vê o fim desde o começo. A quietude não é vazio, é um lugar de encontro. É como se a alma dissesse: Senhor, eu estou aqui, sem máscaras, sem pressa, sem tentar controlar tudo. A Bíblia nos lembra que quando damos um passo na direção do Pai, Ele não fica indiferente. Pelo contrário, Ele se aproxima. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Isso significa que Deus não se esconde de quem o busca com sinceridade. Há dias em que você talvez não sinta nada extraordinário, mas mesmo assim, o céu está trabalhando. O Espírito Santo ministra de um jeito pessoal, do jeito que você precisa. Às vezes com consolo, às vezes com correção, às vezes com coragem. E é nesses momentos, muitas vezes discretos, que somos moldados. A intimidade com Jesus não nos torna perfeitos de uma hora para outra, mas nos torna firmes. Ele nos dá clareza quando o mundo está confuso. Ele fortalece a fé quando tudo ao redor tenta empurrar você para o medo, para a dúvida, para o cansaço. Transformação verdadeira não nasce da correria, ela cresce na presença. Por isso, valorize o secreto, o lugar onde ninguém aplaude, ninguém vê, mas Deus trabalha profundamente. Uma manhã entregue ao Senhor pode não mudar apenas o seu dia, pode ajustar a sua visão, curar pensamentos, alinhar decisões e renovar a esperança. Comente glória a Deus, se você deseja se aproximar mais do Senhor e viver essa intimidade todos os dias. Há uma beleza poderosa em lembrar quem Deus é quando a manhã ainda está silenciosa. Porque antes de encarar as demandas do dia, o seu espírito precisa ser lembrado de uma verdade. O Senhor não é apenas uma ideia de conforto. Ele é Deus soberano, que vai adiante, abre caminhos e derruba o que parecia intransponível. A palavra descreve um Deus que endireita o que está torto, que rompe portas que pareciam trancadas para sempre, que corta grades que ninguém conseguia quebrar. E isso não é só linguagem poética. É a revelação de um Pai que age na história e também na sua história. Tem coisa que você não consegue resolver com esforço, e Deus sabe disso. Por isso Ele diz, em outras palavras: deixa comigo, eu vou na frente. E há um detalhe que cura por dentro. Deus chama você pelo nome. Você não é um número, um caso perdido, um mais um. Ele conhece suas lutas, suas lágrimas, as conversas que você nunca contou a ninguém, e ainda assim escolhe se aproximar.
Existem tesouros escondidos, respostas, direções, livramentos e amadurecimento que só são encontrados quando paramos de viver no automático e voltamos a ouvir a voz do Senhor com reverência. Quando a alma se aquieta, ela também aprende a enxergar. Obstáculos não são sentença final. O que parecia fim pode virar começo nas mãos de Deus. O mesmo Deus que governa sobre a luz e sobre a escuridão não perde o controle quando o seu dia amanhece difícil. Ele continua sendo Deus quando a notícia assusta. Ele continua sendo Deus quando o coração treme. E Ele continua sendo Deus quando você não entende. E é aí que confiar se torna adoração. Digite nos comentários: Deus está no controle, se você recebe essa verdade para o seu dia. A quietude também serve para recolocar cada coisa no seu devido lugar. Porque, quando o coração está barulhento, até problemas pequenos parecem gigantes. Mas quando Deus volta a ser o centro, tudo se ajusta. A palavra declara que não há outro como Ele. Não existe rival, não existe força equivalente, não existe circunstância capaz de disputar o trono que pertence ao Senhor. E é por isso que a fé começa com um olhar. Deus diz: olhem para mim e sejam salvos. Como quem diz: não olhem apenas para a tempestade, olhem para quem governa sobre ela. Há uma salvação que alcança a alma, mas também há um socorro que alcança a mente, as emoções, as decisões e os passos do dia a dia. Quando você volta os olhos para Deus, você não está negando a realidade. Você está escolhendo a referência certa. A palavra também nos lembra que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Isso não é para produzir medo, mas para produzir segurança. Se Deus é Senhor de tudo, então a sua vida não está à deriva. Nada do que te enfrenta tem autoridade final. Nem o passado, nem a acusação, nem a pressão, nem o diagnóstico, nem a ansiedade. Só Deus é Deus. E aqui está um ponto importante. Quando Deus fica em primeiro, outras coisas deixam de ocupar um espaço que nunca foi delas. A opinião das pessoas perde o poder de te definir. A culpa perde o direito de te prender. A pressa perde a capacidade de governar suas escolhas. Ainda há responsabilidades, ainda há luta, mas agora existe direção. E com Deus em primeiro, vem junto a paz, a força, a sabedoria e a proteção necessárias para atravessar o dia. Escreva: só o Senhor é Deus nos comentários se você escolhe colocar Deus em primeiro lugar hoje. E quando Deus está em primeiro, amanhã deixa de ser apenas mais um dia e passa a ser um recomeço com propósito. A palavra diz que as misericórdias do Senhor não se esgotam. Elas se renovam como o nascer do sol. Isso significa que o céu não está te oferecendo apenas sobrevivência. Está te oferecendo nova chance, novo fôlego, novo começo. Há dias em que você acorda cansado por dentro, mas ainda assim existe graça fresca disponível. Cada amanhecer traz uma espécie de convite: venha para perto, deixe que eu conduza. Não é sobre perfeição, é sobre direção. Não é sobre acertar tudo sozinho, é sobre caminhar acompanhado. Por isso, antes de mergulhar nas tarefas, vale fazer uma pausa e permitir que a presença de Deus fale mais alto do que as preocupações. Aquilo que grita na mente perde força quando a palavra ganha espaço no coração. Hoje eu quero te lembrar de algo que sustenta a fé. Você não entra neste dia desamparado. Você não carrega os fardos de hoje com as próprias mãos apenas. O Senhor vai adiante preparando o caminho, está ao seu lado como refúgio e trabalha dentro de você como força e direção. Quando o medo tentar te apressar, escolha a quietude. Quando a ansiedade tentar te dominar, escolha a confiança. Quando o coração quiser desistir, escolha olhar de novo para Deus. Então agora, com essa verdade firme dentro de nós, vamos transformar essa quietude em oração. Não uma oração apressada, mas uma conversa sincera,
com gratidão, com entrega e com esperança, sabendo que Deus ouve, responde e sustenta. Comente, amém, eu recebo, se você toma posse dessas misericórdias novas para hoje. Senhor Deus, nós te adoramos porque o Senhor não é limitado como nós. Quando tudo parece confuso, o Senhor endireita caminhos. Quando portas se fecham, o Senhor abre passagem onde ninguém via saída. Quando nossa força falha, o Senhor permanece firme. Tu és digno de honra, digno de reverência, digno de confiança. Não existe outro como o Senhor em poder, em misericórdia, em sabedoria e em amor. Jesus, hoje nós voltamos os nossos olhos para Ti. Não queremos apenas passar o dia, queremos caminhar contigo. Vem transformar nossa maneira de pensar, curar nossas emoções, alinhar nossas escolhas e purificar as intenções do coração. Que nada ocupe o lugar que é teu. Se em algum momento colocamos pessoas, trabalho, medo ou pressa acima da tua presença, nós entregamos isso agora e pedimos, reina sobre nós de novo. Ensina-nos a aquietar a alma sem culpa e sem ansiedade, como filhos que sabem que têm pai. Dá-nos prazer no secreto, fome pela tua palavra, sede pela oração. Que a nossa rotina não engula o nosso primeiro amor. Que a nossa vida não vire um conjunto de tarefas sem presença. Coloca em nós um desejo santo de estar contigo pela manhã e ao final do dia. Não por obrigação, mas por entendimento. Nós precisamos de Ti. Espírito Santo, ajuda-nos a fazer da oração uma prioridade real. Organiza nossos passos, ajusta nossos horários, corta distrações que nos roubam por dentro. E quando estivermos fracos, não nos abandone à distância. Convence, orienta, consola, fortalece. Não permita que nosso coração fique insensível. Mantém nossos olhos no eterno e não no que é passageiro. Que o amor por Deus seja constante e que a paixão pela justiça cresça a cada dia. Se essa oração fala com você, escreva nos comentários, Senhor, guia meus passos. Senhor, nós te agradecemos porque não nos deixaste sozinhos. Conforme a tua palavra, o Senhor nos deu um ajudador que permanece conosco. Espírito Santo, nós reconhecemos a tua presença e pedimos, desperta em nós um coração ensinável. Ajuda-nos a acordar com fome de Deus, com disposição para ouvir, com sensibilidade para obedecer. Pai, nós colocamos diante de Ti tudo o que precisa ser removido do nosso interior. Maldade, engano, hipocrisia, inveja, palavras que ferem, pensamentos que contaminam. Purifica-nos, lava-nos por dentro e planta em nós um amor verdadeiro pela Escritura. Que a Tua palavra seja como alimento diário, que fortalece, amadurece e sustenta. Nós pedimos crescimento espiritual real, não superficial. Forma em nós raízes profundas. Que a fé não dependa do clima emocional do dia, mas do fundamento da Tua verdade. Dá-nos constância quando ninguém está vendo, firmeza quando houver pressão, mansidão quando houver provocação e coragem quando for necessário permanecer de pé. Senhor, se em algum lugar do caminho a nossa alma se cansou, nós te pedimos, revive-nos pela Tua palavra. Revive o que ficou frio, renova o que ficou pesado, restaura o que foi quebrado e acende de novo a chama da busca, da oração, do louvor e da alegria na Tua presença. Que a nossa fome espiritual não seja sufocada por distrações, mas fortalecida pela Tua graça. Se você deseja esse renovo, escreva Revive-me, Senhor. Pai amado, nós entregamos a Ti este dia. Antes das notícias, antes das conversas, antes das demandas e das pressões. Consagramos nossa mente, nossos olhos, nossas palavras e nossas atitudes. Guarda-nos do que nos afasta do Senhor, livra-nos do tropeço e da cilada. Dá-nos discernimento para reconhecer o que parece inofensivo, mas rouba nossa paz e esfria nossa fé. Senhor, abençoa nossas decisões, as pequenas e as grandes, que a gente não caminhe por impulso, nem por ansiedade, nem por orgulho.
Dá-nos sabedoria para responder com mansidão, para agir com justiça e para manter o coração limpo. Que a nossa boca seja instrumento de vida, palavras que edificam, orientam, consolam e trazem paz. E não palavras que machucam, que alimentam conflito ou que aumentam a dor. Nós te pedimos também proteção. Protege nossa casa, nossa família, nosso trabalho, nossa saúde e nossos caminhos. Coloca teus anjos ao redor, repreende todo o mal e guarda-nos de acidentes, assaltos, armadilhas e más notícias. E se algo difícil nos alcançar, não nos deixe cair em desespero. Sustenta-nos com a tua mão forte e com a tua paz que excede todo entendimento. Pai, dá-nos alegria santa e força renovada. Que o cansaço não governe o nosso humor e que o medo não dirija as nossas escolhas. Que a confiança em Ti seja mais alta do que qualquer preocupação. E que o Senhor nos use hoje como luz, com atitudes simples, mas cheias de amor, verdade e coragem. Se você concorda com essa oração, escreva: Deus me guarda. Senhor, nós declaramos que este dia pertence a Ti. Não queremos viver no modo automático, queremos viver em alinhamento com a Tua vontade. Que a Tua paz governe nosso interior, que a Tua palavra governe nossas escolhas e que o Teu amor governe nossas reações. Onde houver confusão, traz ordem. Onde houver peso, traz leveza. Onde houver medo, derrama coragem. Pai, nós te pedimos por cura, por dentro e por fora. Cura feridas antigas, pensamentos repetitivos de ansiedade, lembranças que ainda doem e toda opressão que tenta sufocar a esperança. Traz cura para o corpo também. Fortalece quem está fraco, restaura quem está doente, renova quem está esgotado. E, acima de tudo, cura nossa fé. Tira a incredulidade, quebra a dureza e devolve a simplicidade de confiar. Senhor, abençoa nossos relacionamentos. Onde há briga, semeia reconciliação. Onde há silêncio de orgulho, libera humildade. Onde há distância, derrama entendimento. Dá-nos graça para pedir perdão e maturidade para perdoar. Guarda nossa casa do espírito de contenda e da frieza. Que o amor seja prático, constante e verdadeiro. Também colocamos diante de Ti nossa vida financeira e nosso trabalho. Abre portas que vêm do Senhor, fecha as que nos afastam do propósito e dá-nos diligência e favor. Ensina-nos a administrar com sabedoria, a ser honestos e a não servir à ansiedade. Que nada nos falte do essencial e que a provisão seja testemunho da Tua fidelidade. Se você recebe essas declarações em oração, escreva: Meu dia é do Senhor. Pai, nós encerramos esta oração com gratidão. Obrigado porque o Senhor ouve o clamor sincero, vê o que ninguém vê e cuida do que a gente não consegue controlar. Obrigado porque a Tua fidelidade não depende do nosso desempenho. Ela flui do Teu caráter. Nós descansamos na certeza de que o Senhor está presente, está trabalhando e continuará conosco ao longo deste dia. Senhor Jesus, coloca guarda na nossa boca e luz nos nossos olhos. Que a nossa vida hoje seja um reflexo do Teu amor. No modo como tratamos as pessoas, no modo como reagimos às pressões, no modo como conduzimos nossas responsabilidades. Que a gente não devolva mal com mal, nem ansiedade com pressa, mas que responda com sabedoria, paz e firmeza. Espírito Santo, sela esta palavra dentro de nós. Lembra-nos durante o dia de voltar ao secreto, ainda que seja por poucos segundos, que a gente saiba respirar, orar e confiar. E quando vierem distrações, tentações ou desânimo, fortalece-nos para escolher o que edifica. Que nenhuma crise roube nossa fé e que nenhuma vitória roube nossa humildade. Nós entregamos tudo em Tuas mãos: família, trabalho, decisões, saúde, caminhos e sonhos.
e declaramos: o Senhor é Deus sobre esta manhã, sobre esta tarde e sobre esta noite. Que a tua paz nos acompanhe, que a tua proteção nos cerque e que a tua direção nos conduza. Em nome de Jesus, amém. Se esta oração falou com você, comente amém. E se quiser, me diga em uma frase por qual área você quer oração hoje: família, saúde, ansiedade, trabalho ou decisões.